Então, nós estudaremos Colossenses 1, versículo 13 e 14, dando sequência à nossa série de estudos na Carta aos Colossenses. A partir da semana que vem e durante o mês de março, o Isaac dará sequência a partir do versículo 15 em diante. Ok? Hoje, então, nós estudaremos apenas esses dois versículos, que diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse texto aqui, ele ainda faz parte, nós estudamos que a partir do versículo 9, existe aí uma ação de Paulo, uma ação de oração de Paulo em favor da igreja de Colossos, ok? E nós falamos também que Paulo, ao receber o relatório de Epáfras, ele recebeu não apenas um relatório animador, porque nós vemos nos primeiros versículos que Paulo recebe de Epáfras um relatório muito animador, não é mesmo? Olha, a igreja lá está indo bem, os irmãos, existe uma relação de amor entre os irmãos estão frutificando na fé, e Paulo sabia de tudo isso. Porém, quando Epáfras relata para Paulo a situação da igreja, ele não destaca apenas esses aspectos positivos da igreja. Ele fala acerca também de um problema que estava rondando a igreja de Colossos. Qual era esse problema? É o que os teólogos chamam, e o Isaac explicou aqui isso em janeiro, a heresia de Colossos. Ok? E nós estudamos aqui que essa heresia de Colossos era uma composição de elementos judaicos, com elementos do misticismo e elementos do gnosticismo, ou pelo menos o proto-gnosticismo, já que ele estava iniciando. Isso tudo eu tenho repetido para vocês ao longo de todos os sermões, porque é importante que a gente não perca essas coisas de vista. Para a gente não ter a sensação de que Paulo está divagando na sua carta. Quando Paulo escreve, e ele escolhe as palavras que ele usa e tudo mais, ele não faz isso de maneira aleatória. Ele não faz isso de maneira impensada. Ele não faz isso pensando apenas na estética da sua carta. De maneira nenhuma. Quando Paulo escreve aos Colossenses, quando ele escreve aos Gálatas, quando ele escreve aos Filipenses, quando ele escreve, enfim, ele escreve com um propósito bem definido. E o pano de fundo, então, é exatamente esse. Ele tem, de um lado, um relatório positivo da igreja de Colossos, e do outro, um relatório não tão positivo, porque fala acerca de uma intenção, de uma heresia, de invadir a igreja de Colossos. E eu fico pensando na mentalidade de Paulo, isso deveria preocupar muito ele. Era uma igreja jovem, uma igreja recente. Tá? Então, na cabeça de Paulo, ele fala: eu preciso escrever logo uma carta, eu preciso logo alertar os irmãos acerca de todos esses problemas, porque é uma igreja jovem. É uma igreja jovem. Então, esse é o pano de fundo, meus irmãos, e a gente não pode perder de vista. Quando entra no versículo 9, então, Paulo diz o seguinte: olha, eu ouvi falar do amor de vocês, e desde esse momento, desde quando eu ouvi falar disso, eu não cesso de orar por vocês. E aí vem o conteúdo da oração. Ok? Quando a gente chega no versículo 12, existe um tom aí, uma coloração de ação de graças. Não é mesmo? Olha o que diz o versículo 12. Dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então parece que no versículo 12 temos uma coloração de ação de graças. Então Paulo ainda faz parte do conteúdo da oração de Paulo. Ok? No versículo 12 ele inicia então falando acerca de uma ação de graças. Dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos da luz. E inicia o versículo 13. Quando inicia o versículo 13, ele fala por que nós devemos dar graças. E ele explica isso. Ele nos tirou do domínio das trevas. Eu quero falar hoje para vocês, irmãos, acerca de dois atos de Deus na obra do seu povo. Dois atos da obra de Deus na vida do seu povo. São dois atos. Eu estou com esse negócio de ato na cabeça, por quê? Ontem eu estava lá na igreja e o Nicolas, ele fez ele teve antes de iniciar o curso do cadete, ele fez uma breve reflexão lá. E ele disse que, alguns anos atrás, ele foi num balé. Você acredita nisso, Zé? Eu fui. Você estava lá. Shame on you. E aí ele disse o seguinte, que quando chegou lá, essa peça teatral, esse balé, enfim, havia alguns atos. Aí teve o primeiro ato, o segundo ato, eu fiquei com esse negócio de ato na cabeça. E quando eu olhei para o texto de Colossenses, eu falei assim, temos aqui dois atos. Ok? Temos aqui dois atos de Deus
na obra de Deus, né, os 2 atos da obra de Deus na vida do seu povo. Então nós estudaremos 2 atos. E se estudaremos 2 atos, a minha expectativa, sinceramente, é que dessa vez eu consiga ser um pouco mais breve. Ok? Vamos lá então, caminhar aí, para que eu não canse vocês com o meu discurso aqui, para que vocês não durmam aí. O primeiro ato, então, nós vemos no versículo 13. O primeiro ato é o resgate. O resgate. Olha o que diz o versículo 13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estudaremos aqui trechinho por trechinho para que a gente entenda aí o pensamento de Paulo. E o primeiro trechinho que a gente precisa estudar é ele nos tirou. Tirou aqui está na Almeida do século XXI. Possivelmente na tradução de alguns de vocês esteja resgatou. Alguns de vocês tem resgatou? E ele vos resgatou, alguma coisa assim? Na minha, ele nos libertou. Ele nos libertou. NVI resgatou. Resgatou, né? Ok. Então diz o seguinte: ele nos tirou, ele nos resgatou. Irmãos, fica evidente aqui, com base no contexto dessa passagem, com base nessa própria passagem, que o ato de resgatar é de Deus, ok? Isso eu estou repetindo aqui porque o texto repete. O texto repete. E a gente deve... Lembra que num dos meus sermões eu disse o seguinte: olha, estejam atentos às palavras repetidas. E as palavras repetidas, quando eu disse isso, eu me referi à oração. Olha, Paulo, ele fala acerca da oração aqui, mas ele não se isola nesse contexto só. Ele fala de oração ao longo de toda a carta. Ele repete isso ao longo da carta. E aqui nós temos mais uma vez a repetição de um ato de Deus, um ato exclusivo de Deus. O texto diz: ele nos resgatou. Ok? Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós devemos enchê-la de perguntas. Ok? Por exemplo, quando nós lemos o versículo 13, o texto inicia dizendo: ele nos tirou, ele nos resgatou. A pergunta que nós devemos fazer é: quem? Quem é este ele? Quem é este ele? A resposta está no versículo 12, ok? Dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E aí diz: ele nos tirou. Então este ele é Deus Pai, ok? Tudo bem? Vamos lá. E o texto continua dizendo o seguinte: ele nos tirou. Esse é um ato de Deus. É importante, irmãos, que nós tenhamos isso em vista, porque existe uma perspectiva teológica. Eu estou repetindo o que eu disse na semana passada. Existe uma perspectiva teológica que diz que o homem deu esse primeiro passo. Eu lembro que na minha adolescência eu fui evangelizado por uma pessoa, e essa pessoa disse o seguinte para mim: Robson, você precisa dar o primeiro passo. Acho que ela disse o primeiro passo para Jesus, se não me engano. Robson, você precisa dar o primeiro passo para Jesus. E aí eu olhei, pensei: será que eu dou uma chance para ele? Fiquei pensando: será que eu dou? E aí eu fui. Falei: tá, vou dar uma chance para Jesus, né? Eu vou dar esse primeiro passo. Naquele momento, na minha cabeça, o primeiro passo era meu. Era algo exclusivo meu, mediante as minhas forças, e uma iniciativa minha. E aí eu fui para a igreja. E passaram-se os anos, ou pelo menos os meses. E aí eu percebi, meus irmãos, que aquele passo que eu dei não foi motivado por mim mesmo. Não houve uma motivação pessoal. Não foi uma ação minha, particular. Falei assim: eu farei isso, porque de maneira autônoma. Eu percebi que aquele impulso de dar o primeiro passo, esse primeiro passo é a ideia da fé, ok? Está perfeita a ilustração para vocês, certo? Esse primeiro passo não foi meu, exclusivo. Quem plantou a fé no meu coração, quem me fez dar esse primeiro passo, foi o próprio Deus. Então, quando nós lemos esse trechinho aqui, ele nos resgatou, isso diz exatamente a experiência que eu tive. A minha experiência, enquanto eu estava pensando que o primeiro passo foi meu, na verdade, aquele passo foi estimulado, foi influenciado por Deus, por meio do Espírito Santo. Nós não devemos achar que esse passo que é dado, ou esse sinal de aceitação, é algo feito de maneira autônoma. Porque se fizermos isso, nós estaremos atribuindo a salvação por meio das obras. E a salvação é por meio da fé, ok? E quem planta a fé no coração do homem é o próprio Deus. Nós vemos isso no versículo 12, ok? Ele vos capacitou a participar
da herança dos santos na luz, ok? E agora vemos no versículo 13, ele nos tirou, é ele que nos resgata, é ele que nos tira, ok? O pecado, então, do contrário, a gente estaria atribuindo isso às obras e não à salvação. Irmãos, qual que é o efeito aí? Por que quando a gente fala sobre essas coisas, a gente sempre inicia falando, olha, ao homem é impossível se aproximar de Deus? O efeito do pecado, ele foi devastador, meus irmãos. Ele foi devastador. O que outrora era uma imagem perfeita, com a queda se tornou uma espécie de caricatura. Nós não conseguimos, o homem natural, ele não consegue por si só se aproximar de Deus. Essa ação é dele. Essa ação é exclusivamente dele. Nós vemos isso, Paulo repetindo isso, dando essa ênfase, ok? Nós temos uma expressãozinha aí chamada resgate, certo? Ele nos tirou, ou ele nos resgatou. Alguns comentaristas, meus irmãos, eles dizem o seguinte, que Paulo, pelo fato de estar impregnado lá com a mentalidade do êxodo, ele usa essa expressão aqui pensando exatamente isso. Então, ele está tão impregnado, segundo alguns comentaristas, com essa mentalidade do êxodo, do povo de Israel, saindo do povo, da terra do Egito, ou sobre os domínios do Egito, ele está tão impregnado com isso, que ele acaba usando essas expressões aí, ele nos resgatou. É difícil afirmar isso, é difícil afirmar categoricamente que Paulo aqui esteja fazendo uma alusão ao evento lá do êxodo. De qualquer forma, essa expressãozinha, resgate, ela diz respeito a exatamente isso. É a libertação de alguém, ou de um povo, de um domínio. Ok? Então o que Deus faz é Ele nos tira desse domínio, Ele nos resgata. E realmente é algo semelhante que aconteceu lá com o relato do êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito. A ideia é basicamente a mesma, porém, não podemos afirmar categoricamente que isso estava na cabeça de Paulo quando ele escreveu isso. Pode ser que sim, afinal de contas, nós sabemos da formação de Paulo, nós sabemos dessas coisas, mas fica difícil afirmar categoricamente. Mas o fato é que essa expressãozinha, ela diz respeito a exatamente isso. Ok? Bom, meus irmãos, o texto continua aí, e nós descobrimos de onde os crentes foram resgatados. Porque o texto diz que ele nos resgatou. E nós estamos aqui nessa investigação com a nossa lupa sobre o texto bíblico para saber de onde que ele nos resgatou. E o texto continua dizendo o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas. É interessante, meus irmãos, observarmos aqui o contraste que Paulo faz entre luz e trevas. Certo? Dê uma olhada aí no versículo 12. Olha o que ele diz: dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E aí depois ele faz um contraste no versículo 13. Ele diz: ele nos tirou do domínio das trevas. Os crentes, meus irmãos, eles participarão da herança dos santos da luz. Eles só podem participar disso, porque uma vez foram resgatados do mundo, ou dos domínios, ou do domínio das trevas. Isso parece meio que óbvio, e de fato é óbvio. Eu só posso estar na luz se eu não estou mais nas trevas. E por que é importante falar sobre essas coisas? Porque é muito comum, e aí partindo um pouco agora para a questão de uma questão mais vivencial, é muito comum nós vemos uma certa dualidade no crente moderno. Então o crente moderno ele diz o seguinte: olha, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas eu tenho lá, poxa vida, eu sou de carne, né? Você sabe como é que é. Então é muito comum mesmo hoje, nós vemos crentes que levantam a tal bandeira do cristianismo, ou a bandeira do gospel, certo? Mas que na prática vivem em trevas. Então eles dizem: eu estou na luz, mas na prática vivem em trevas. Percebem aí, meus irmãos, com base no que nós já estudamos, que essa é exatamente uma característica do povo gnóstico, ou daqueles que seguiam a mentalidade gnóstica. Os gnósticos, nós sabemos, eles valorizavam o aspecto do conhecimento,
mas o aspecto prático é extremamente negligenciado. Nós sabemos também, com base no contexto que nós estudamos da carta de Colossenses, que a postura das pessoas ali era uma postura de idolatria. Em meio a esse sincretismo religioso, o povo era extremamente imoral. Nós falamos, por exemplo, das prostitutas cultuais. Nós falamos aqui do tom dos cultos que havia naquela região. Então, o que Paulo quer deixar bem evidente aqui é que nós não fazemos, ou pelo menos os seus leitores, eles não mais faziam parte das trevas, porque Deus os resgatou das trevas e colocou sob a luz. Isso é importante frisar, isso é importante termos em mente. Ok, irmãos, por domínio das trevas, entende-se a esfera onde Satanás, exerce o seu domínio. Vamos ler alguns textos aqui para deixar claro o que Paulo quer dizer por domínio das trevas. Olha só, Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Eu estou dizendo que por domínio das trevas entende-se a esfera onde Satanás exerce seu poder. Ok? Muito bem. Olha o que diz o texto de Atos, versículo, capítulo 26, 17 e 18. Eu os livrei do seu povo e dos gentios, aos quais te envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Percebam aqui, irmãos, o que nós lemos em Atos: convertê-los das trevas para a luz. E depois ele faz uma espécie de paralelismo do poder de Satanás para Deus. Ok? Então, o que eu estou querendo evidenciar com base nesse texto é que quando Paulo usa a expressão domínio das trevas, ele está se referindo a uma esfera onde Satanás exerce seu poder. Ok? Olha o que diz Efésios 2, versículo 1 e 2. Isaac, você tinha razão. Tá calor. Muito calor. Agora. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mais uma vez aí, nós temos uma clara ilustração do que é esse viver em trevas, do que é esse domínio de Satanás. Os que não andam na luz, eles servem aos propósitos de quem exerce poder naquele reino. Ok? Nós veremos isso com mais clareza daqui a pouquinho. Efésios 6, versículo 12, olha o que diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, quando o texto fala então no versículo 13 acerca das trevas de onde Deus, por meio de Cristo, nos resgatou, ele está falando que Deus, por meio de Cristo, nos tirou da influência de Satanás, nos tirou do domínio de Satanás. É isso que o texto está dizendo. Nós não vivemos agora neste reino, portanto não devemos mais nos submeter a este reino. Muito bem, irmãos. O texto continua. E ele diz o seguinte: e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aí a última parte do versículo: e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deixa eu comentar rapidamente, antes da gente entrar aí nesse trechinho. Quando eu leio sobre a ideia de resgate, que nem nós vimos na parte A do versículo, ele nos resgatou. Sabe o que vem na minha cabeça? Meio que automático. Não.
Não é a banda. É um pouco mais mundano que isso. É aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei porquê exatamente, mas eu sei porquê agora, mas sempre quando eu vejo ele nos resgatou, aí eu meio que assimilo, né? O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme, ele faz tempo que eu não vejo mais esse filme, inclusive eu procurei para ver no Netflix, não tem no Netflix esse filme. Não tem, aí eu não sei como é que faz para ver esse filme de novo, mas não tem lá. E eu lembro do filme, e eu lembro que havia um soldado, ele era um paraquedista, eu lembro e leio, né? É como você lembra e está lendo, me explica isso. Bom, mas enfim, havia um paraquedista chamado James Francis Ryan. Eu só lembrava do Ryan, mas eu descobri que ele tem um nome. E esse paraquedista, ele estava no domínio do inimigo. Ele era o único sobrevivente. E aí ele se viu numa situação terrível, onde ele não tinha como por si só sair dali, e ele precisava de alguém que o resgatasse dali. Então, o capitão John Miller, esse filme é fenomenal, quem não viu precisa ver. O capitão John Miller, junto com os 7 homens, em uma comissão, vai até o domínio do inimigo ali, para resgatar o soldado Ryan. Meus queridos, é exatamente isso que Deus fez conosco. É exatamente isso que Deus fez conosco. Nós somos o soldado Ryan, que estamos num território desconhecido, sob ameaças terríveis, correndo riscos terríveis, mas Deus envia um resgatador. Envia alguém para nos resgatar, para nos tirar do domínio do inimigo. Porém, meus irmãos, alguma coisa deve ser acrescentada aqui. Para quem viu o filme, vocês vão perceber que o soldado Ryan é alguém que merece ser resgatado. Não sei se vocês lembram do filme, mas o soldado Ryan é alguém que, puxa vida, merece ser resgatado. Tem até um tom meio que heróico, né, que circunda ali o soldado Ryan. Nós não. Nós não merecemos o resgate, porque nós traímos a nossa pátria. Pensem nisso. Nós traímos a nossa pátria porque nós traímos o nosso rei. Nós não merecemos o resgate. Imagine só se o soldado Ryan fosse um traidor. Se o soldado Ryan tivesse ofendido o rei. Se o soldado Ryan fosse alguém terrivelmente antipático ou avesso das coisas da sua pátria. Será que homens seriam motivados a ir até lá para resgatá-lo? De maneira nenhuma. Mas Deus faz isso conosco. Meus queridos, isso deve despertar em nós uma sensação, um sentimento de gratidão a Deus. Nós não merecíamos ser resgatados. Mesmo assim, Deus nos resgatou. Muito bem, meus irmãos, essa é a ideia de resgate que vem na minha cabeça. Então Deus nos resgatou, e assim como o soldado Ryan foi resgatado, a missão daqueles 8 homens era resgatá-lo dali e levá-lo em segurança para casa. E Deus fez isso conosco com essa ressalva que eu acabei de mencionar aí. Algo importante que deve ser dito aqui, meus irmãos, é que ainda que nós não estamos em casa, me faltou o verbo, ainda que nós não estamos em casa ainda, nós podemos desfrutar desse benefício do resgate. Olha o que o pastor Marcos Granconato diz sobre isso. Ele tem um comentário, acho que vai ser lançado, vai ser publicado esse ano, um comentário que ele tem de Colossenses. Olha o que ele diz exatamente sobre esse trecho que nós estamos estudando. Tendo libertado o crente do reino sombrio de Satanás, o Pai o transportou para o reino de seu Filho amado. Assim, o crente foi removido de uma pátria para outra. Como parte de um povo liberto, ele foi colocado sob o domínio de um novo império,
sobre o qual experimenta liberdade, paz e segurança. Nutrindo também um modo de vida diferente, ainda que o desfrute pleno dessa pátria esteja reservado para o futuro, ele prova desde já e em grande medida os benefícios de sua libertação. Alguém pode ler, por favor, Romanos, capítulo 14, versículo 17? Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, nós fomos resgatados do domínio das trevas, estamos a caminho de casa, mas enquanto não chegamos lá, nós já desfrutamos de liberdade, do domínio do pecado, de paz e segurança. Nós experimentamos isso hoje. É hoje que nós experimentamos isso. Pensando nessas coisas, meus irmãos, pensando nesse versículo que nós acabamos de ler, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. É importante que nós tenhamos algumas considerações a fazer. Lembre-se, nós fazíamos parte de um reino antes do nosso resgate, e quando vivíamos nesse reino, nós satisfazíamos os desígnios de quem reinava neste reino. Nós servíamos aos propósitos da nossa carne, nós agíamos em conformidade com o rei daquele reino. Mas Deus nos resgatou e agora nós fazemos parte de um outro reino, o reino do Filho amado de Deus, o reino de Jesus Cristo. E quais responsabilidades nós temos por fazer parte desse novo reino? Lembre-se, quando um súdito está inserido num reino, o papel, ou a função, ou o dever desse súdito é se submeter à vontade de quem reina ali. Ok? Nós somos agora súditos do reino do Filho amado de Deus. E isso nos enche de responsabilidade, meus irmãos. Isso nos enche de atribuições. Vivemos num mundo caído, vivemos num mundo rebelde, e nós, como crentes no Senhor Jesus, súditos do seu reino, devemos nos submeter à vontade dele. Não aos dítames desse mundo, mas sim à vontade daquele que nos resgatou. E isso é importante nós termos em vista, para que nós não tenhamos a mentalidade das pessoas que eu mencionei agora há pouco. É aquela mentalidade que eu posso estar na luz e ao mesmo tempo nas trevas. Eu posso estar sob o domínio de Deus, mas ao mesmo tempo fazer as vontades da minha carne e submeter aos meus desígnios. Não, de maneira nenhuma. Uma vez que eu estou inserido, uma vez que eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, não sou eu que dito as regras. Muito menos Satanás dita as regras. Quem dita as regras é o Filho amado de Deus, que é quem reina neste reino maravilhoso. Muito bem, meus irmãos, esse então é o primeiro ato, o resgate. O segundo ato, nós veremos aí no versículo 14, é o perdão. Olha o que diz o versículo 14: em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Quando nós lemos o versículo 13, meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: como fomos tirados ou resgatados do domínio das trevas? Como isso aconteceu? Nós sabemos como foi feito lá com o soldado Ryan, não é mesmo? Mas como Deus fez com nós? Como que Deus nos resgata? E como que Deus nos transporta para o reino do seu Filho amado? A resposta está em Colossenses e em Efésios também, em outras porções das Escrituras. Mas vamos ler essas duas apenas. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha o que diz: a vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigo no entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos conciliou do corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. A resposta para essa pergunta que nós nos propusemos a responder é: ele realizou a sua obra por meio de Cristo, por meio da morte de Cristo. Isso está muito claro em Colossenses 1, versículo 22. Em Efésios 1, versículo 7,
diz o seguinte, Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Meus irmãos, nós fomos resgatados então, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, por meio do sacrifício de Cristo. Você já sabia disso, que bom. Então eu estou repetindo, para ficar claro, para isso ficar impregnado na nossa cabeça. Nós temos a redenção por meio do Filho amado de Deus, que morreu pelos nossos pecados. O versículo 14 diz que em Cristo nós temos essa redenção. Por redenção, irmãos, entende-se um ato de entrega por meio de um pagamento, por meio de um resgate. E é por isso que nós vemos esses dois textos, o de Colossenses e o de Efésios, que evidenciam que foi necessário um pagamento, que foi necessário um pagamento de resgate. E eu lembro que alguns anos atrás, na comunidade onde eu fazia parte, era muito comum as pessoas dizerem o seguinte: olha, Cristo morreu pelos meus pecados, a dívida foi paga porque era uma exigência, em outras palavras, né? Era uma exigência do próprio Satanás. Será que o sacrifício de Cristo, será que esse resgate, ele foi pago para suprir as exigências de Satanás? Óbvio que não, meus irmãos. O pagamento foi feito para como exigências do próprio Deus. Afinal de contas, quem foi ofendido? Quem foi ofendido? Foi Satanás, por acaso? Isaac, fala para mim, no auge da sua. Satanás, ele foi ofendido no Éden com o pecado do homem? Então por quê? Eu fico imaginando, meu Deus. Por que algumas pessoas pensam que esse resgate foi pago a Satanás? Porque ele não foi ofendido. Eu lembro que, vendo o filme e lendo um trechinho do livro das Crônicas de Nárnia, parece que é essa a impressão que dá, né? Parece que é essa a impressão que dá. A feiticeira, ela diz o seguinte: olha, vocês sabem que o Edmundo, ele cometeu um erro grave e agora eu devo matá-lo. E o enredo parece caminhar para essa mentalidade. Parece que a exigência da morte de Aslan, né? Parece que a exigência é da feiticeira. Que isso, gente? Óbvio que não. Óbvio que não. Satanás não foi ofendido no Éden. Quem foi ofendido no Éden foi o próprio Deus. A justiça de Deus foi ferida ali. A justiça de Deus foi ferida ali. E aí vem um ponto importante. A justiça de Deus pune, mas o amor de Deus resgata. Irmãos, entender uma coisa dessa? Como entender uma coisa dessa? Ele foi ofendido, ele foi fraudado, e ele, mesmo assim, envia seu filho como pagamento para que essa justiça de Deus seja suprida, e ele tenha então, o homem tem então a condição, a possibilidade de se aproximar novamente de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, absolutamente distantes. Um abismo enorme nos separava do amor de Deus. Mas Ele, por graça, nos resgata. Irmãos, isso deve criar em nós uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo. Absolutamente diferente da mentalidade que nós temos no mundo. O texto continua. E aqui na minha versão diz, a saber, o perdão dos pecados. Em algumas traduções não tem esse a saber, é direto, né? O perdão dos pecados. Esse trecho é simples de entender. O fato é que o crente, ele não foi apenas liberto do domínio das trevas. Deus apenas não nos tirou do domínio das trevas. Nós temos agora o perdão dos pecados. E com o perdão dos pecados, nós podemos nos aproximar novamente de Deus. E o que nos separava não nos separa mais, porque nós fomos perdoados. Pensem na ilustração que eu usei do filme O Resgate do Soldado Ryan. É o seguinte, eu vou ler aqui que é melhor. Nós somos traidores da pátria porque traímos o nosso rei. Esse é o nosso perfil. Ok?
ok? Mas não tirem da mente de vocês a cena, ou o filme, o resgate do soldado Ryan. Pense, somos traidores da pátria porque traímos nosso rei. Mesmo assim, ele envia seu único filho para nos resgatar do domínio de Satanás. Além disso, ele nos perdoa e de maneira surpreendente nos adota como filhos. Pensem no soldado Ryan, um traidor da pátria, um traidor do rei, numa terra estranha. E aí o rei olha para ele e fala: olha, embora ele não mereça, eu vou enviar uma comissão. Eu vou enviar Jesus Cristo. E ele envia seu único filho, o único filho. Eu fico pensando no Miguel. Meu filho. O único filho. Ele vai e envia seu único filho. Para nos tirar do domínio das trevas. E ele nos tira do domínio das trevas. Ele nos resgata. Só que aí o rei fala o seguinte: olha, eu te tirei lá do domínio das trevas, mas lembre-se, você era um traidor. Eu te perdoo. Mas eu não vou somente te perdoar, eu vou te adotar. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Nós éramos traidores, não merecíamos absolutamente nada, mesmo assim ele nos resgata, nos perdoa e nos adota. O Evangelho, meus irmãos, ele nos constrange. O Evangelho, ele nos constrange. Nós não somos absolutamente nada. E quando nós pensamos na nossa situação, na nossa condição antes de Cristo, e pensamos: o que seria de mim se não fosse a obra de Cristo na minha vida? Nós vamos perceber que nada, absolutamente nada que diz respeito a Deus nos chamaria atenção. Nada. Eu olho para a minha vida e fico pensando: poxa vida, se não fosse Deus abrir os meus olhos, se não fosse Deus me impulsionar a dar esses passos, eu sinceramente, meus irmãos, eu não sei o que seria de mim. Uma coisa é fato, eu jamais estaria aqui com vocês. Jamais. E isso deve nos constranger. Isso deve mudar a nossa postura. Isso deve mudar a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de lidar com as coisas. E as aplicações para isso, irmãos e irmãos, são diversas. Devemos ter um coração grato a Deus, porque se não fosse Ele, nós estaríamos ainda no escuro, nas trevas dos nossos pecados. E a maneira como nós lidamos com essa verdade deve refletir e muito na nossa prática. A nossa maneira de, eu citei aqui na semana passada, a nossa maneira de nos relacionar com nossos amigos, a nossa maneira de lidar com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas da nossa escola, as maneiras que eu lido comigo, as maneiras que eu lido com as minhas lutas, com os meus desejos, com os meus impulsos. Isso tudo muda, porque eu não faço mais no domínio das trevas. Eu não estou mais nas trevas dos meus pecados, porque eu fui resgatado. Ele nos resgatou e nos transportou para a luz. Esses dois versículos, irmãos, eles falam acerca de dois atos: o ato do resgate de Deus e o ato do perdão de Deus. E eu espero que essas verdades frutifiquem em nosso coração, de modo que nós sejamos constrangidos a adotar uma postura diferente nesse mundo que nós vivemos. E que Deus nos perdoe. Vamos orar, irmãos? Poderoso Deus, muito obrigado pelo seu resgate, muito obrigado pelo perdão dos pecados, muito obrigado porque essas duas coisas, de maneira simultânea, transformaram a nossa vida. O seu resgate e o seu perdão, agindo em conjunto em nossa vida, nos transformou e nos garante a eternidade contigo. Muito obrigado por ter plantado a fé em nosso coração, porque do contrário, Deus, jamais nós estaríamos aqui, jamais teríamos as perspectivas que temos, jamais, Deus, teríamos a esperança que nós temos em Ti. Nossa súplica, Senhor amado, é que nós estejamos em casa logo, que
que o Senhor envie o Teu Filho para nos resgatar e que muito em breve, Deus, nós estejamos contigo, desfrutando da eternidade com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, que o Senhor continue nos suprindo, Deus, de paz, de liberdade e de segurança, porque destas coisas nós já desfrutamos. Essa é a nossa oração, Deus, que fazemos em nome de Jesus. Amém.